Qual que é o faturamento hoje, o tamanho da Empíricos, ou algo que você possa falar pra gente assim? De faturamento, eu acho que assim, a gente fechou ano passado com uns 287, se eu não me engano, milhões. Animal. E esse ano, assim, os primeiros meses, a gente tá vendo crescimento. Então a gente aposta que vai ser alguma coisa entre 300 e 400, tomara. Top, animal. Bora então, né? Estou aqui com um cara muito especial, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Estou com o Roberto aqui da Empíricos, CMO da Empíricos. E hoje a gente vai falar... Ele falou assim que eu tenho autorização de perguntar de qualquer coisa sobre Empíricos aqui, né, man? Fala aí. Isso é, né? Fazer o quê? Não dá pra fugir, não. A gente vai falar um pouco mais, qual que é o tamanho da Empíricos, né? Quase chegando a 300 milhões ano de faturamento. Uhum. É uma empresa muito grande. Inclusive, né, um escritório lindo aqui em São Paulo. A gente vai perguntar de copywriting, a gente vai perguntar um pouco de tráfego, a gente vai perguntar até de Betina, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, bora. É um prazer imenso, man. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Na verdade é uma honra aí pra mim, né? Eu sei que vocês são super relevantes aí no mercado. Quem gosta e quem conhece o mercado acompanha. E eu sei que vocês têm, né? Eu já palestrei no evento de vocês. Eu sei que quem tá junto é só gente do bem. Então Verdade. Para desenvolver a coisa aí. Foi uma mega palestra, foi uma honra ter você lá com a gente. Mandou muito bem, a galera adorou você lá. Pô, que bom. Até gostei. Preparou aqui toda uma imagem, estamos no estúdio aqui muito preparado. Muito obrigado pela recepção toda aqui, viu, man? Bom, vamos lá, cara. Me conta um pouquinho, uma breve, assim, do que é Empíricos hoje, para quem talvez não saiba, né? Uhum. Eu acho um pouco difícil, mas só uma prévia, o que é um pouco Empíricos? Na verdade, a Empíricos é uma empresa que vende ideias de investimento. Infoproduto. Ou seja, eu não entrego nada físico e eu também não sou um banco nem uma corretora, não pego a grana do cara. Uhum. Então eu só entrego para ele a ideia, conteúdo, quase como se fosse uma editora, uma publicadora. Só que a gente pensa, o produto da gente, a gente vê valor em ser independente, em não estar amarrado com nenhum banco, com nenhuma corretora. E também a gente vê valor no que é prático. A gente acha que as ideias por si só, assim, informações por si só, não tem valor nenhum. Principalmente no mercado, que sai na notícia é o que já aconteceu, já está no preço das ações ou dos ativos que forem. Então a gente acredita em coisas fora da caixa, em falar coisas práticas para o cara fazer, né, de fato. Né? Ele vai absorver o conteúdo, vai ter insights, né, para ele e dicas práticas do que ele pode fazer para ganhar dinheiro. Então, mercado financeiro. Mercado financeiro, e hoje a gente tem um leque de produtos bem grande, a gente já está há 10 anos já está 10 anos operando nesse mercado. Né? E que tamanho que é? Quantos funcionários temos aqui hoje? Nesse escritório aqui a gente tem por volta de uns 300 já. Entre 250 e 300. Muito grande. Só de Empíricos, né? Porque o grupo tem outras empresas junto, que daí estão espalhadas aqui pela região. Cada vez que eu venho aqui te visito, já aumentou, já saiu uma empresa daqui, já foi para outro prédio, para outro andar. Caramba. A gente tem algumas outras empresas, o Antagonista, tem a Inversa, que também o Antagonista é de notícias mais políticas, né? O Cruzoé é a revista, é o produto do Antagonista, né? A revista digital deles. Tem a Inversa, que é de conteúdo financeiro também, Jolivi, que é focado em saúde, Seu Dinheiro, que é site de notícias. E eles acabaram não cabendo mais aqui, eles estão aqui nos prédios do lado. Aqui. Legal. E qual que é a sua função hoje, CMO? Explica para a galera um pouco. Eu cuido das vendas da empresa. Então, para chegar na ponta final, né, de converter alguém, dessa pessoa comprar, isso passa por todo um esforço de atração, de geração de leads, de concepção de campanhas, de elaboração de produtos, de estruturas de lançamento. Então, tudo isso daí que desemboca numa conversão no final é o que eu trabalho em cima. Show, top, animal, meu caro. Bom, vamos lá então. Primeiro, eu queria falar um pouco do tamanho do números que vocês têm, muitas vezes de listas, e vocês fazem desde lançamento até o que a gente chama de evergreen também, né? Campanhas mais pontuais de perpétuos também, né? Qual que é o modelo hoje que vocês mais têm feito na empresa, na atual? Assim, o que mais funciona hoje para a gente, né? Quem não conhece muito a estrutura de produtos da Empíricos, ela é um pouco diferente, né? Geralmente, os infoprodutores, eles produzem um curso, algum one-off, que a gente chama aqui. É um curso que tem prazo de duração, né? É uma oferta e é um curso que, sei lá, dura 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano às vezes. Mas ele acaba, ali a relação, ela morre. A gente vende assinaturas, então
o compromisso do assinante da Empíricos é com uma recorrência. Então a gente acredita bastante nesse modelo de recorrência e tal. E a gente tem um leque de produtos bem vasto que é dividido, grosso modo, em front-ends, que a gente chama, que são produtos porta de entrada muito baratos. Estou falando de R$ 9,90 por mês. E o salto, daí eu não tenho o meio do caminho, o salto vai para um produto já de mais de R$ 1.000 assim, por ano, né, assinatura. 200, 300, 400 reais por mês. Então, front-ends e back-ends. A estrutura de lançamento que está funcionando mais para a gente está fazendo lançamentos estruturados, que é, grosso modo, fórmulas de lançamento, mas com algumas variáveis, né? Aquela fórmula de lançamento tradicional de 3 CPLs e o vídeo de vendas, a gente também faz, mas faz algumas outras vertentes dela para front-ends. Então, é um negócio que ninguém, acho, no mercado ainda faz, mas que eu acho que talvez seja uma das coisas mais inteligentes que a gente fez nos últimos tempos. Porque ninguém faz porque tem medo, né? Quando você... O que eu acho? O infoprodutor, ele pensa no ROI. Ele fala, vou investir X... ROI imediato, né? E na venda eu vou ganhar Y. E tem que dar um ROI bom. Então, cara, o preço do produto final lá, é fundamental nessa conta, né? Se eu cobrar R$ 3.000 no produto, vai me dar muito mais ROI. Quando a gente faz um lançamento de um front-end, que eu cobro do cara R$ 100 no final do curso, e eu invisto pra caramba, o receio é que eu vou... no máximo empatar, sei lá, se eu comprar muito tráfego, investir muito para comprar tráfego e vier um ticket muito baixo, será que vai fechar a conta? No começo a gente tinha receio e não fazia. Acho que não fecha essa conta. Mas a gente percebeu que a conta não é essa, né? O interessante é o lifetime value desse cara. Esse cara, para mim, ele não vale os R$ 100 que ele vai pagar na entrada. Ele vale depois a compra do back-end dele, o quanto ele vai deixar aqui ao longo de muito tempo. Daí a gente falou, vamos fazer. Começa a fazer sentido. Só que o que nos surpreendeu é que assim, a taxa de conversão é tão maior se você fizer um copy bom, um lançamento bom e com esse ticket mais baixo, que assim, ele se paga. Então, já se paga ali. Já se paga no dia 1 de venda. Legal. Então, a gente já fez lançamentos estruturados de front-end, captando mais de 1 milhão de leads em 1 ou 2 semanas. Uau. Ou seja, que a gente gastou bastante, gastou mais de 3 milhões para captar. E ele se pagou. Mesmo com esse ticket baixo, ele já se pagou na primeira venda. Porque você troca, né, o ticket pela escala. É muito mais gente daí com quem você está lidando. Então, acho que isso é uma coisa legal que a gente faz. Assim, as coisas um pouco diferentes que eu acho legal da Empíricos, que pouca gente ainda faz nesse mercado de infoprodutos, eu acho que essa estrutura de front-end e back-end, acho que todo mundo já pensa em ter um produto mais caro. Sim. Eu acho que a recorrência é um negócio que pouca gente ainda explora, mas que é muito legal. E tem uma coisa que você está construindo, mesmo que você construa 1 milhão de leads, você impactou muita gente. Talvez muita gente que talvez em algum momento ainda não entrou, ou que mesmo que não comprou, né? E entrou na sua lista, ainda não comprou, mas já te viu, já teve a primeira impressão, né? Sim. Tem uma coisa que o Grant Cardone, lá dos Estados Unidos, ele fala, né? Qual que é o ROI se a pessoa nunca te viu? Qual que é o ROI se a pessoa já te viu algumas vezes? Qual que é o ROI se a pessoa já tem valor, né? Já tá é diferente, né? Então, o primeiro impacto é muito mais caro, obviamente. Sim. Uma coisa que a gente está notando bastante, assim, que a gente viu nessas campanhas de massa que a gente fez para captar muito lead, fazer um lançamento grande barato, o que a gente notou assim, foram picos de busca e pico de vendas orgânicas, awareness, ou seja, gente que já estava na minha base, já era assinante e nem estava participando, de certa forma, daquele lançamento, nem era orientado para ele. Que você fala inconsciente ainda. O fato dele estar vendo a gente lá, ele traz... Ele não está ciente para os problemas do seu produto, né? Sim, exatamente. O cara já tem uma assinatura minha, mas ele vê que eu estou com uma campanha tão grande para fora que dá aquela consciência de marca, de alguma forma, que aumenta os opens da minha lista de e-mail, gera o que a gente chama de uma entropia, né? Ele transborda para as outras coisas. Então, isso é muito legal da coisa também. Não dá para olhar esse lançamento isoladamente. Ele tem um impacto sobre quem eu já tenho. Ele traz diversas variáveis juntos. Isso aí é muito legal porque muitas vezes a pessoa vai lá, investe, está começando ali e tal, investe R$30 mil e volta a R$60 mil e está triste. Mas fez uma lista, sei lá, de 30 mil e-mails. Poxa, primeiro que o resultado foi positivo nesse caso, mas vamos falar, você ganhou 30 mil de lucro, basicamente, né? Conta de padeira aqui, tá? Mas além disso, você ainda ganhou 30 mil e-mails. Vamos pensar. O maior valor não está nos 60 mil que ele lucrou. O maior valor está nesse ativo que ele construiu, que foi uma lista de interessados. Eu acho que isso é uma coisa que eu já briguei bastante internamente aqui. O foco do marqueteiro digital é muito orientado para ROI.
No começo, quando eu comecei na área de marketing, assim, os caras olhavam duas coisas principalmente. Número de leads, captei tantos leads no mês, e o ROI das campanhas. E eu acho que talvez não seja a melhor métrica, porque você condiciona volume e dinheiro. E acho que o legal da coisa talvez esteja no lifetime value, ou seja, você está construindo uma relação de mais tempo com o cara, que pelo menos para a gente que tem bastante produto, vai gerar cross-sell, upsell, downsell nesse cara, vai tirar mais grana dele, vai comprar mais produtos. Então, orientado em clientes novos, ou seja, caras novos que eu converti para a minha base, né? Hoje um dos principais ativos da empresa, acho que não é o tamanho da lista, não é o faturamento. E para mim é o maior valor. É o unique subscribers que a gente fala, a quantidade de assinantes únicos que eu tenho. Hoje a gente tem entre 330 e 350 mil unique subscribers. É pessoas diferentes assinando alguma coisa nossa. Eu acho que esse é o maior ativo. Porque esse é o cara que vai me trazer lifetime value ao longo do tempo. Entendeu? Você diz nem a lead, não, é assinante mesmo, pagante? É o cara que é o assinante pagante. Sei, que já é até cliente, né? Que já vale várias vezes a sua lista, né? Já converti em alguma coisa. Já converteu, excelente. Eu já tenho o cartão dele capturado, é muito mais fácil fazer uma venda para esse cara do que um cara que nunca comprou nada, só está lá vendo conteúdo gratuito. É verdade, excelente, excelente. E vamos lá, quais estratégias ultimamente de tráfego que vocês têm utilizado mais? Que eu sei que você usa muito o TrueView, que é lá no YouTube. Cara, isso é uma puta pergunta, porque o que acontece assim, queira ou não, tráfego você utiliza os canais, Facebook, Google, YouTube, Insta... Facebook já teve um pouco de problema com eles, né? Já. Bloqueio, né? Não, o Facebook... não só com o Facebook, né? Isso é uma relação de amor e ódio sempre, né? Mas o que acontece? Você depende de um terceiro para captar, para gerar tráfego. Você depende de um canal. E esses canais são tecnologia. Eles estão sempre querendo fazer uma disrupção no mercado. Eles estão sempre querendo gerar alguma coisa nova. O TrueView é um negócio que um ano atrás não existia. TrueView for Action, para quem não sabe, aquele modelo de anúncios do YouTube, que aparece o botãozinho... Antes de você assistir o vídeo lá que você quer assistir, ele aparece. O pré-roll do seu vídeo aparece lá um cara chato falando, clica aqui e o call to action, o botão já está ali para ele. Oi, meu nome é Betina. O meu nome é Betina, 22 anos. Isso aí é o TrueView. Agora, galera... Isso é o TrueView. O que acontece, né? Assim, o copy, eu vejo um pouco diferente esses dois mundos. O copy... trabalha com gatilhos mentais e psicologia para converter o cara. Isso é feito há mais de 100 anos. Então a gente emprestou muito e aprendeu muito com o marketing direto americano. Os caras faziam desde 1920. Mandava catálogo na casa da pessoa e caixa de correio. Tinha que devolver a carta com dinheiro, não é? A carta com dinheiro e às vezes, depois de algum tempo, ligar, né? O cara fechava a venda, ele tinha que ver um número lá, ele ligava para esse número e fechava a venda. Então isso não muda muito ao longo do tempo. A atração de audiência, que você vai depender desses canais, ela muda a todo instante. Como que a gente trabalha aqui? O tempo todo. Eu tenho um budget por mês. Sei lá, eu tenho 5 milhões de reais para trazer tráfego, para impactar pessoas. Eu faço, tudo é mensurável. Então, a gente briga para ter uma equipe ágil para a gente poder ajustar os ponteiros rapidamente. Quantas pessoas na equipe mais ou menos tem? De atração de tráfego, assim, de geração de audiência? Putz, o quê? Umas 10, 12 pessoas, né? Umas 10, 12 pessoas. Então, essas tecnologias elas mudam muito. Um ano atrás não existia o TrueView for Action. Pra você ter uma ideia, a gente foi beta tester do TrueView no Brasil, porque a gente tá no mesmo prédio do Google, tem uma puta relação com os caras. A gente testou aquele negócio, putz, converte pra caramba. Pega toda a grana e joga no que converte mais. Só que eu sei que a vida desse negócio é útil, assim, ela vai acabar, tem um prazo de validade. O comportamento das pessoas mudam, vai para outra rede social e assim vai, né? Então isso é um negócio que é em constante mutação. Então, vocês testam muito. Tem muito aquela consciência de verba de guerra, de torrar a grana que vai perder, mas para teste também. Sim, tentativa e erro. Não que vai perder, não é que você queira perder. Sim, mas sim. Tá tudo bem perder um pouco ali para até chegar e... O mais legal desse mercado é que você pode errar pequeno. Você pode... É verdade. E outra, eu tenho a minha lista interna. É verdade. Eu posso fazer pequenininho na minha lista. Eu tenho uma lista, sei lá, de 1 milhão de pessoas. Eu posso mandar para 10 mil só para sentir o barulho, entendeu? Se aquilo lá for legal, eu começo a escalar para fora, a pôr o dinheiro nisso, entendeu? Então, acho que a tentativa e erro faz parte. E pro tráfego, a gente se molda ao que está convertendo. Essa campanha converte bem no TrueView for Action. Soca dinheiro nela, até a gente sentir que ela está se exaurindo. Tem uma outra que funciona melhor, sei lá onde, no Face, com uma outra estrutura. Coloca dinheiro nela. Enquanto ela está convertendo e para a gente, legal.
Mas eu sei que isso, eu posso falar para vocês, puta, façam um TrueView for Action agora que pra gente é o que funciona mais. Eu sei que se o cara for escutar o podcast daqui a uns 6 meses, pode nem existir mais essa ferramenta. Porque eu já sei de ferramentas novas, que a gente até vai testar, que o Google já está desenvolvendo que parecem ser mais legais. Legal. Elas se saturam ao longo do tempo. Então, diferente do copy, que é aquela mesma estrutura de gatilhos mentais ainda funciona. Não pode se apegar muito, né? Não pode se apegar. Tráfego é aquela coisa, né? O Orkut. Só se você falar, já foi, né? Facebook tá diminuindo. Hoje o Instagram tá muito bom pra gente. Tem performado muito bem. Sim. O tempo todo tá assim inovando, não dá pra parar. Assim, por exemplo, se eu pensar em longo prazo, vou fazer um curso de tráfego. Eu vou ensinar o cara a operar e a melhor coisa que tem hoje é o TrueView for Action. Putz, isso daí, esse conhecimento, ele tem prazo de validade muito curto. É igual relatório financeiro. Também, relatório financeiro passou aquilo, entrou no preço e acabou. Entendeu? Por isso que eu falo muito, não é tráfego por tráfego, mas audiência também, né? Sim. Porque os segredos da audiência é isso, a gente continua, se eu ficasse segredos do Facebook, putz, amanhã pode não existir mais Facebook, mas a audiência sempre precisa, né? E a gente tá sempre mudando, o SEO era muito mais forte antes, hoje é diferente, então cada vez tem que estar se adaptando e pegando o que está de novo. E não são só os canais, né, que estão mudando, são as pessoas. Comportamento, elas querem experiências diferentes, novas, às vezes satura. Uma coisa eles migram para outra. E os canais estão atentos a isso. Então você tem que ir acompanhando esse negócio. Totalmente. Aquele negócio, por exemplo, eu estava pensando ontem. Cara, é verdade, hoje a gente acaba fazendo vídeo só na horizontal, né? Tem muito negócio de fazer stories e tudo mais. Na horizontal não, é na vertical, né? Digamos, né? E eu tava num show ontem, comecei a gravar, a hora que eu vejo, eu tô gravando na vertical. O IGTV veio pra isso, né? Porque a gente tá fazendo vídeo, vai pôr no YouTube e fica com aquela borda preta. Aí eu falo, putz, e agora? Tem hora que você fica, eu gravo na vertical ou na horizontal? Caramba, né? Porque a gente não sabe, daqui a pouco o nosso comportamento vai ser diferente, vai assistir as coisas na vertical, né? É muito louco isso, Isso é um canal... É a tecnologia que está, de certa forma, impactando na sua rotina, né? no seu hábito. Eu quero fazer uma pergunta. Como que você vê sobre o futuro, um pouco do mercado? Vou te perguntar um pouco do que virou, como foi o caso do Betina, o que aconteceu no final das contas. E antes, eu quero voltar um pouco. Hoje a gente está falando, a Empíricos está desse tamanho. Mas, para quem está assistindo a gente, às vezes está começando, está mais assim, para entender... Eu lembro que vocês começaram lá, até teve a questão do pessoal da Ágora encontrar vocês, algumas pessoas, né? Acho que tinham 4 ou 5 pessoas. E eu lembro que eles começaram... Eu lembro, porque você já me contou, eu já ouvi, enfim... que eles começaram a mentorar vocês, mais ou menos isso. Na verdade, o que aconteceu, né? Empírico surgiu há 10 anos atrás. A gente queria fazer uma empresa um research independente. Assim, tudo que tem, se você procurar de pesquisa sobre investimento, era de um banco ou de uma corretora. Por quê? Análise financeira é caro pra caramba para você pagar um analista e é centro de custos. Ninguém paga para ter isso. Então, ele gera negócio para o banco e para a corretora. Independentemente, você tentar vender isso para uma pessoa é mais difícil. Porque o cara está no banco, ele tem que sair, consumir conteúdo, voltar para lá, é um conteúdo meio chato, né? Então, a gente tinha um sonho de fazer isso. A gente falava, putz, essa indústria é conflitada, porque só está servindo para empurrar negócio para o banco e para a corretora. Vocês eram todos economistas, né? Eu sou economista. Eu aprendi. Você, o Felipe, o Rodolfo. O Caio ele é formado em Direito e Administração, mas o Felipe e o Rodolfo são economistas também. Eu não sou fundador, né? Eu fui o primeiro funcionário. Eu entrei depois de um mês, em 2009 ainda. Aí depois acabou se tornando sócio e tudo mais. Legal. Mas a ideia era essa de princípio. Só que a gente não sabia fazer negócio. A gente era economista, a gente sabia escrever um relatório legal. Só que como que a gente vendia isso? A gente pegava o telefone e começava a ligar para a galera, para as corretoras, e falava assim, a gente tem um puta relatório aqui, vocês não querem conhecer e tal. Ou seja... Vocês ligavam para as corretoras. Ligava tentava parceria. Não sabia fazer marketing, né? E a gente criou uma loja virtual, mas que era uma vitrine, assim, um relatório sobre Petrobras. Colocava lá, não tem interesse nenhum por isso. E aí, como que vocês chegaram no Rock ou no grupo, o que aconteceu foi o seguinte, a empresa, assim, sem saber como vender, a empresa ia quebrar, em 2013, mais ou menos assim. A gente estava mal das pernas, o mercado estava ruim, então a gente não tinha muito cliente, os que tinham estavam cancelando porque o mercado estava ruim, então a gente ia quebrar, a gente não tinha muita alternativa. O que acontece é que esses caras, né, o Grupo Agora, para quem não conhece, eles têm só de finanças nos Estados Unidos 8 afiliadas que falam de finanças. Quase que 8 empíricos só dentro dos Estados Unidos. Mas eles têm negócio no mundo inteiro. Eles talvez sejam o maior produtor de publicações financeiras e talvez de saúde também do mundo.
foi fundado pelo Bill Borney, um dos fundadores. Fundado pelo Bill, e o Mark é o segundo... Mark Ford é o segundo sócio na linha de... Que é o autor também do Agora's Black Book, o livro tão almejado aí, né? Que eu tive a honra de receber de você. Muito obrigado, inclusive, quem sabe da história desse livro aí eu já contei. E, inclusive, eu tive com o Mike Ford, até com ele eu perguntei se ele... Tive com ele em Miami, só que ele não tinha o livro na hora para conseguir, mas você conseguiu para mim, foi uma honra. Não, aquilo lá é uma bíblia, né? É uma bíblia, né? Do negócio dos caras. Literalmente grande também, né? Conta tudo o que foi. E é muito legal isso, né? Como que você faz um livro contando todos os seus segredos, né? E acaba que o Mark falou que a ideia dele contar tanto é que faz com que ele tenha que, quando um concorrente leu, acaba que sabe dos seus segredos, te provoca a descobrir coisas novas, né? Tá sempre se adiantando no tempo, né? Ele falou, Yesterday's Secrets, né? Os segredos de ontem, né? Exatamente. Cara, é mais ou menos essa cabeça que a gente está agora, começando a abrir as estratégias que a gente faz. Legal. Porque a gente acredita que o nosso negócio é de ideias. Então, você pode copiar a estrutura de lançamento que eu tenho, tentar copiar o meu copywriting, fazer tudo igual. Só que se você não tiver uma ideia legal... Big idea. Uma big idea, um conceito legal para sua campanha, você não vai gerar valor novo. Vai, né? E não é só ideia também, execução também. Execução também. Execução também. Muita gente tem cheio de ideia, mas não tem, às vezes consegue executar, né? Uhum. Tem que executar, tem que ter velocidade de implementação e executar. Mas lá no começo, como que foi, cara? Qual que foi você acha que alguns pontos de virada que fez vocês crescerem tanto logo no começo? Acho que esse da chegada do grupo agora talvez tenha sido um dos principais, porque mudou nosso modelo de negócio. Então a gente não sabia fazer o negócio, os caras queriam entrar no Brasil. Então, e a principal barreira em Brasil era a língua, queira ou não. Uhum. Daí, por um acaso, tipo aquele negócio do amigo de não sei quem, o Rock conheceu alguém, Rock Vega, ele trabalhava para o grupo agora, ele conheceu alguém que conhecia alguém, acho que a Bia, que é CEO da Empíricos hoje, e, putz, eu conheço uns caras que fazem mais ou menos isso, vocês não querem conhecer? Daí, putz, foi uma puta afinidade, a gente também não tinha muita escolha, né? Falou, puta. E a condição do grupo agora era, cara... A gente compra uma participação de vocês com uma condição. Vocês vão implementar exatamente o nosso modelo de negócio. Legal. E a gente falou, puta, a gente quer um pouco de grana que a gente estava precisando e não tinha saída para o modelo. Então a gente topa. Tá. E foi o cara que mais nos ensinou a fazer. A gente adaptou muito o modelo deles, porque é um mercado totalmente diferente. O americano é grande, eles são outliers lá até hoje. Eles não são... Eles são gigantes. Não são mainstream. Não são mainstream. Pra galera saber, o outlier, eles são... Outlier mais fora da curva, mas digamos assim, um pouco underground. Underground. Não tá igual a Empíricos chegou no nível de estar... tem uma exposição muito grande, quase que consensual, né? O que acontece é que lá o mercado é tão grande que, embora eles sejam gigantescos, eles ainda se colocam como a mídia alternativa. Uma coisa curiosa, né? O Brasil hoje tem mais ou menos 1 milhão de pessoas investindo na Bolsa, não é? Exatamente 1 milhão. Nos Estados Unidos, quantos a gente tem? Putz, assim, eu não sei falar o número precisamente, mas eu sei que entre 50% e 60% da população investe alguma coisa na Bolsa. Então deve ser mais de 100 milhões se bobear. É outra cultura. É um mercado um pouco... É outra cultura. Para você ter uma ideia, a Bolsa no Brasil, se eu não me engano, a gente tem entre 300 e 500 mil, entre 300 e 500 empresas listadas, né? Opções de ações para você comprar na Bolsa. Lá nos Estados Unidos tem mais de 5 mil. Né? Então é outra dimensão de mercado, o volume de negócio é outro. Então é um mercado muito maior. Uhum. E o grupo mesmo agora assim, se coloca... Ele é mídia alternativa lá, ele é underground. Ele fala o que está... Faturando mais de $1 bilhão. Sim, mais de 1 bilhão por ano. E a gente aqui, queira ou não, a gente foi ganhando corpo ao longo do tempo e queira ou não virou mainstream, né? Porque o que a gente fala, de certa forma, impacta o mercado. Lá não. Lá o mercado é muito grande. Então a gente teve que adaptar muito o modelo e deu uma tropicalizada na coisa para ver o que funciona. O brasileiro, o consumidor, funciona diferente. Não está acostumado a pagar por informação. O americano paga por qualquer coisa que ele veja relevância. Né? Uma cultura de consumo muito diferente. Né? É verdade. E eu vi uma vez uma entrevista sua, você falando que uma das coisas mais legais que vocês receberam deles, talvez eles nem ficaram na mão, assim, mas eles deram conteúdo para vocês estudarem, que eram as big ideas que eles já tinham
tido lá nos Estados Unidos, né? Aham. E mais do que isso, você poder ver a cópia e ver por trás Sim. qual tinha dado certo, que é uma coisa importante, né? Sim, sim. Às vezes a pessoa vê empíricos fazer um negócio e fala assim, olha, vou copiar isso aqui porque isso Às aqui é vezes do foi uma caralho. Isso, péssima às vezes, campanha. isso é mais legal, porque às vezes você tá fazendo um negócio e as pessoas vendo lá de fora, falam, nossa, que top essa ideia, vou copiar, mas ela não sabe que essa ideia não foi uma boa ideia, na verdade, né? Que a gente testa, né? It's a numbers Sim. game, né? É um jogo de números, precisamos... Cara, isso foi fundamental. Eu costumei até... fiz uma postagem no Instagram recentemente que eu falei que eu nunca fiz nenhum curso de marketing, né? Nem tenho formação na área. É verdade. A gente aprendeu fazendo. Queira ou não, a gente escreveu campanha pra caramba ao longo desse tempo aí. Que a gente tá nesse modelo de negócio, 6 anos. A gente fez, cara, muita campanha. Você pegar uns 70%, 80% é uma merda. Não funciona. Então... E eu acho que fazer e ver quem faz bem é a melhor coisa. Mas como você falou, ter essa informação de isso aqui funciona, isso não funciona, isso faz toda a diferença. Eu sabia, por exemplo, lá no começo, que uma campanha deles que tinha sido muito bem sucedida era o The End of America. Que eles fizeram lá, gerou um puta buzz. O que a gente fez? A gente lançou o Fim do Brasil aqui. Se você pegar as duas peças de venda, elas são completamente diferentes, porque ela é uma tese macroeconômica, aquilo lá. É hardcore, assim, para quem quiser ler, é denso, mas fazia sentido naquele momento. Então a gente falou, putz, vamos pegar essa big idea de o fim, The End of America, e vamos transformar no Fim do Brasil. A gente pegou a essência da big idea com os nossos argumentos. Deu uma tropicalizada e, cara, foi assim, um turning point pra gente. Assim, foi uma das primeiras grandes campanhas que trouxe gente, assim, de massa, né, pra gente. Legal. O Rock estava falando lá no SDA também que quando algumas big ideas que vocês conseguiram, de repente, emplacar, mudou completamente, assim, cresce muito, né? Quando você emplaca uma ideia, dá um turning point, assim, dá um... Eu acho que assim, a gente acredita nisso, não é nem só para o marketing digital ou para os investimentos, a gente acredita nisso para a vida, né? O negócio do Taleb, da antifragilidade. Nos cisnes negros, a gente acredita no extremistão. Ou seja, que tem alguns raros eventos que geram um impacto tão grande que eles mudam o patamar do negócio para sempre. E teve alguns ao longo do tempo. Por exemplo, a vinda da Agora, depois o Fim do Brasil. Teve algumas campanhas posteriores que foram muito fortes, que não tiveram tanta publicidade, porque o Fim do Brasil teve publicidade porque foi processado pelo governo. Né? Dilma queria tirar do ar, processou a gente. A da Betina também deu publicidade. Vocês compram briga com o Cruzoé, compram briga com o STF. A gente está enfiado num meio ali criticando o banco, criticando a imprensa. Então a gente está enfiado num meio que não é muito agradável. Né? Então, para esse pessoal se juntar, tem grana e opinião pública. Né? Para eles se juntar ali, e é de interesse deles, porque o banco é um dos principais anunciantes da imprensa. E a gente bate nos dois, fala que a informação da imprensa não tem valor e a do banco tem conflito. Então, quando eles se juntam, fica bem desfavorável. Mas, assim, a gente acredita muito nesse extremistão, que alguns poucos dias fazem grande diferença. Se você pegar a bolsa, assim, você pega a bolsa no ano subiu 10%. Você tira 2 ou 3 dias, muda completamente o resultado. Porque são dias outliers, né, que são totalmente fora da média, que puxam a média para cima. A gente acredita muito nisso. Que algumas campanhas, alguns eventos históricos ou fatos como um Fim do Brasil da vida, eles ocasionam uma mudança de patamar, de paradigma. O resto é perfumaria, é o dia a dia que faz você manter a velocidade de cruzeiro ali. Mas os grandes saltos vêm de coisas fora que ultrapassam os limites, assim, né? Do que é o conceito, do que é o consenso, na verdade. Né? Legal. Bom, beleza. Agora eu tenho uma pergunta que eu falei que eu ia perguntar também, sobre um pouco do futuro do mercado. O que você vê? Tanto na questão de tráfego, até na questão do mercado em si, que você tem visto aí do marketing digital. Eu acredito que o mercado está amadurecendo de forma bem rápida. Se você compara com os Estados Unidos, eu acho que o que acontece no Brasil hoje aconteceu lá alguns anos atrás. Ainda é um bicho novo. O marketing digital, o infoproduto, pagar por um curso online, por uma informação financeira, é um negócio novo, mas que está crescendo uma velocidade espantosa. Porque é um negócio incrível. Você atinge escala, qualquer pessoa pode lançar alguma coisa que ela tem de afinidade, de skill, né? E é acessível para qualquer pessoa. É um modelo muito mais inteligente do que construir um negócio com estoque, aquele comércio à moda antiga, uma fábrica. Então é outro patamar, é um negócio futuro, é um negócio digital.
O mercado brasileiro acho que estava muito pouco maduro quando a gente entrou. Isso foi muito legal. Porque a gente surfou numa terra assim, sem conhecer muita coisa. Agora, está todo mundo querendo produzir infoproduto. Do lado do tráfego, o que eu acho que assim, a gente está... É muito uma derivada da tecnologia, do que vai acontecendo e se adaptando. Eu acho que vai acontecer uma saturação muito grande, porque assim, tem alguns grandes players e tem 1 milhão de players menores, mas que eles estão brigando pelo mesmo espaço. E o convencional, ou seja... Fica quem pode pagar mais, né? Fica quem pode pagar mais. E o que acontece, que é o grande problema, que eu acho que a lead, né, vai ficar muito mais cara ao longo do tempo, porque os grandes players que costumavam fazer a mídia convencional estão vendo que essa mídia alternativa dos canais, das mídias sociais, é muito mais inteligente. Porque ela pode ser segmentada, você pode pagar por clique, você tem o call to action naquele momento, você está um clique do negócio. O próprio advento dos dispositivos móveis, o cara está a todo momento aqui. Se o cara está na televisão, ele não tem onde clicar. Ele não consegue ir para o site daquele negócio, ele não consegue já consumir o produto. Ele tem que lembrar daquilo, é um outro momento de conversão. É muito mais branding. A conversão em si está no digital, só que o que acontece? As grandes marcas também estão partindo para lá. Então, acho que os pequenos produtores eles conseguem segmentar e fazer a coisa pequena ainda de forma viável para eles. Mas eu acho que assim, os grandes, ou quem quer atingir uma escala um pouco maior, vai começar a lidar com uma concorrência e com um encarecimento do custo muito grande. É claro que vão surgir a partir disso alternativas, novas tecnologias, novo canal, novo... Não estou dizendo um novo Google, mas assim, dentro do próprio Google, uma nova ferramenta. Então é uma constante mutação. É aquela coisa, né? A gente fala que quem pode pagar mais, não digamos quem tem mais toneladas de dinheiro, mas quem pode pagar mais pela venda, né? Sim. Se você consegue seu produto, você coloca uma pessoa no seu funil, você consegue reverter R$100 e eu consigo R$1.000, pô, eu posso pagar até 300, 400 reais por cliente. Eu tenho um limite, assim, eu acho que um dos nossos méritos para competir em marketing digital é que eu tenho um limite muito mais tolerável. Esse funil que você tem. Eu tenho 25 produtos aqui. O cara caiu aqui dentro, eu vejo o lifetime value dele. Ao longo de tanto tempo, eu vou... Diferente de um cara que só tem um produto está competindo comigo. Acredito que esse é um dos pontos do funil. E outro ponto também, eu acredito que é o engajamento, porque hoje a gente vê pessoas que têm um engajamento tão grande com o que faz, ou porque a pessoa sabe se comunicar muito bem, ou porque consegue misturar conteúdo com entretenimento. E na hora que ela anuncia, a rede social tem a regra de ouro também, né? O YouTube, né? Se ele só entregar conteúdo chato, ele vai ter problema que ele vai estar... meio que poluindo a timeline dele, né? Sim. Se ele consegue entregar um produto, um conteúdo que as pessoas gostem de receber, então assim, além dele entregar, vai ter a regra de ouro, vai ter engajamento, vai ser interessante e você, ainda a hora que você coloca dinheiro, explode mais ainda, né? Então acho que é um ponto também, galera, que é importante, né? A gente conseguir converter muito bem e ter o nosso conteúdo bem alinhado, né? Sim, sim. No engajamento, É fundamental. E cada vez mais eu acho que o modelo está conhecido pelo público. Ou seja, um cara que vai lançar num modelo de lançamento convencional, sei lá, 3 CPLs e um vídeo de venda, o cara que já é convidado para isso, ele já sabe o que vai acontecer ali dentro. Esse negócio está tão difundido que assim, putz, eu sei que no primeiro vídeo ele vai gerar uma oportunidade, no quarto vídeo ele quer me vender, eu sei que eu estou colocando o nome nessa lista que em algum momento ele vai cobrar. Então, eu acho que o mercado brasileiro está atingindo uma maturidade nesse sentido tão grande que a gente vai ter que começar a procurar alternativas. Ainda está funcionando muito isso, porque ainda tem muita gente que não foi impactada. Mas vai chegar um momento... A gente aqui, por exemplo, já encontrou saturação de algumas ferramentas e de alguns mecanismos de lançamento, porque a gente tem muito produto faz toda semana. Às vezes mais de um por semana. Então, eu acho que a galera, o futuro disso eu vejo um amadurecimento agora nesse sentido. Show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta antes de irmos para a nossa última pergunta. Lógico. Se você fosse começar uma campanha do zero, se você tivesse R$100 para investir, como você distribuiria o seu budget, a sua verba? Eu pegaria R$10 e dividia igualmente por tudo. Assim, eu pegaria só... De R$100 eu pegaria 10, um valor pequeno, e dividiria igualmente por todos os canais e diferentes ideias que eu tenho. Só para testar. Você testaria tipo 10 ideias diferentes e colocaria R$10 em cada ideia? Não.
Eu tenho 100 para gastar na campanha toda. Sim. Eu pegaria 10... 10% só para testar ideia. Só para testar ideia e testar canal. Tá. Eu sei que é pouco, mas você não precisa testar grande. Só para você ver uma contra a outra, essa ideia é melhor que a outra. E depois você depois qual canal é melhor que o outro. Os 90 Depois reais. o que converteu melhor, eu jogo o dinheiro inteiro. Legal. Boa. Gostei. Legal. E show de bola. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês também sobre qual que é a distribuição que vocês gastam em remarketing, o quanto vocês gastam em conteúdo, de um budget também desse bolo. Putz, depende muito da campanha. Depende muito, varia bastante. Por exemplo, posso pegar campanhas mais recentes de, como eu falei, essas fórmulas de lançamento que a gente fez para fora, via TrueView for Action, de front-ends, cobrando um ticket barato depois. Geralmente, assim, em termos percentuais, eu vou pegar uma campanha que a gente fez, de fato, falando dos números reais, né? Teve uma campanha que a gente gastou quase 5 milhões ao todo, contando toda a verba de marketing para ela. Para construção de lista, ou seja, para captação, a gente gastou cerca de entre 3,5 e 4. Tá. E o restante para remarketing. Dos 3,5 e 4 até os 5 para remarketing. Eu acho... O que a gente faz hoje, né? A gente capta até o vídeo 1 ir para o ar. Quando o segundo vídeo vai para o ar, a gente para que só começa a fazer remarketing para a galera que já está ali dentro assistir os vídeos. E é basicamente isso. Legal. Assim, em termos percentuais, isso é uma campanha real, né? Depende de alguns casos, depende do ticket, depende do conceito da campanha, depende da quantidade de conteúdo anterior que você dá à abertura do carrinho. Então, varia. Mas, assim, para o que a gente falou aqui, que é o que mais está funcionando, é mais ou menos essa disposição. Tá bom, show de bola. Agora aquela grande pergunta, e o caso Betina? Como foi o saldo positivo? Como foi tudo isso que aconteceu? Eu não sei, eu não consigo mensurar ainda se o saldo foi positivo ou negativo. Eu já vi estudos, eu vi 3 ou 4 estudos que não foram rodados pela gente, né? De gente de fora. Você viu estudos de pessoas de fora? Não, gente que fez, que fez pra gente. Entendi, consultoria. Entendi. E para não ter viés, né? E eles são bastante díspares. Uma ponta que foi positivo, outra ponta que foi negativo. O que a gente sentiu de fato aqui dentro, né? Eu acho que a campanha... Só para eu entender, então, vocês contrataram uma consultoria para dizer sobre isso para vocês também? Sim. Que legal. Na verdade, não especificamente para isso. A gente tem, por exemplo, PR, a gente tem que já é contratado on a daily basis e rodou esse estudo para a gente. Entendi, legal. Além dos canais rodaram, o Google fez estudo para a gente disso, entendeu? Então, E o saldo depende... já deu o que é ruim, que é bom, já pegou mais para um lado, pegou para outro. O que eu acho que a gente sentiu internamente? A campanha ela atingiu uma proporção, como tudo que viraliza, né? O que viraliza, eu lembro que quando o negócio viralizou, a galera me perguntava o quanto da viralização está controlada, né? Cara, para mim, pura definição, o que viraliza é o que sai do seu controle. A viralização é algo que sai do seu controle. Então eu falei, não, se viralizou, eu não queria viralizar. Ela não está sob controle. Então eu acho que atingiu proporções muito grandes. Eu acho que teve erros na campanha do nosso lado. Eu acho que uma palavra resolveria tudo. Acho que o que pegou de negativo foi que o meu modelo de copy, eu penso muito em impacto e persuasão. Eu impacto o cara na headline com uma big idea muito forte, só que o cara vai entender aquilo depois, na persuasão. Você tinha 15 segundos para falar uma coisa. O que aconteceu foi que o impacto do negócio da Betina, ele ficou muito forte ali naquele momento e a maioria das pessoas não pegou o lado da persuasão, a explicação da coisa. Um outro agravante hoje, para a gente rodar, por exemplo, um TrueView, que é o nosso principal canal de captação, você vai ver um ou dois criativos lá rodando, que são os que converteram melhor. Mas para a gente rodar um ou dois, a gente produziu 40, 50 às vezes. Então, nessa de produzir um ou outro, cortando tempo, eu acho que o que pegou mal ali foi que passou a percepção só a partir do impacto e nesse ajuste que eu transformei 1 milhão, 1.000 em 1 milhão só com ações. E em nenhum momento ela falava isso. Mas deu a entender, de fato. E aí você fala assim, sabe aquela coisa que você fala sem querer, aí você vai corrigir, mas só que aí já foi.
Tipo, na verdade, para corrigir já rodou, aí já ele deu a entender, coisa, ele deu a entender de fato isso. Tá. Ela legal, não falou. Legal vocês falarem isso, assumirem isso. Super legal. Não, ela não falou isso. Faltou a palavra assim, foi fundamentalmente com ações. Porque, de fato, foi a maioria do que ela fez foi com ações, mas não só com ações. Teve apoios também. Mas o que pegou foi o seguinte: nessa de fazer muitos criativos e de tentar otimizar a campanha, tudo, acabou saindo e também pela essência nossa de impacto e persuasão, sem impactar o fim do Brasil. O que é o fim do Brasil? E depois eu explico. Muita gente não foi pro Depois Eu Explico, quando viralizou. Então, assim, por outro lado, teve assim, foi gigantesco. Eu acho que foi a maior campanha de popularização e democratização da Bolsa que já teve no país. Até eu vou, para quem está vendo no vídeo, eu vou depois passar um gráfico que o Google fez no estudo do Google para a gente, que a Bolsa atingiu 1 milhão de CPFs, coincidentemente, 1 ou 2 semanas depois do negócio da Betina. Legal. E você vê a busca pelo termo por Betina puxando a busca da Bolsa. Caraca, a Bolsa ficou 10 anos tentando fazer uma campanha de popularização para atingir 1 milhão de CPFs, nunca conseguiu. E assim, é claro que está tendo recorde, tem o papel das corretoras, da XP, na democratização do mercado, mas assim, só atingiu assim, 1 ou 2 semanas depois e o gráfico é gritante. Assim, as buscas por Betina e a Bolsa correndo atrás, vindo junto. Então, acho que nesse sentido foi importante. Legal. Não dá para a gente mensurar um resultado financeiro disso, porque assim, eu trouxe muito lead e gerou bastante busca orgânica para a gente, só que eu não vendi nada no final, então eu não consigo ver um ROI dessa campanha isoladamente. Então, foi uma decisão, a gente não vendeu, foi uma decisão também? Foi uma decisão não vender nada no final, porque de princípio a gente ia vender, só que a coisa atingiu uma proporção, assim, pegou na veia de democratização do nosso lado, que a gente falou assim, cara, vamos entregar. A gente já fez isso antes e vai fazer mais. Porque, como eu disse, para a gente, se o cara entra com conteúdo, eu penso no lifetime value dele, eu não penso em pagar aquela campanha. Então, faz sentido. Então, não dá para eu mensurar o resultado financeiro dela isoladamente. Mas, assim, ela trouxe bastante impacto, tanto para... Eu acho que quem mais ganhou com a campanha foi... Assim, todos os bancos ganharam, a corretora ganhou, a Bolsa ganhou absurdamente. Teve bastante... misunderstanding, assim, teve notícias que foram de certa, erradas e até criminosas, né? Teve a notícia do Procon, que ia multar a gente em 9 milhões. Teve essa notícia? Teve, era mentira. Tipo, uma fake news? Não teve essa multa. Não teve essa ação? Teve uma ação, só que era de 50 mil reais, entendeu? Mas o que virou foi que Empíricos foi multado em 9 milhões. Não, onde saiu isso então? Foi uma fake news mesmo? Não, saiu... Eu vi isso aí também. Então, o pior é que saiu em todo lugar, né? Saiu, assim, colunistas renomados. Porque é uma informação que vazou por algum interesse que a Empíricos ia ser multada em 9 milhões. E virou uma multa de 9 milhões. Só que não existiu isso, entendeu? O processo... Mas virou uma multa? Não, rolou um processo lá dentro que ainda está correndo e que a multa era dimensionada em 50 mil, entendeu? É claro que, a partir do momento que tem um processo, eu já estou me defendendo, de certa forma, errado, né? Claro que ele não foi julgado ainda. Então, para mim, não importa se foi 9 ou 50. Mas teve um interesse de passar uma informação que ia ser 9 milhões, entendeu? Teve muita informação desencontrada aí no meio. E por uma questão assim... Muito telefone sem fio. Muito telefone sem fio. E até para a gente se resguardar, a gente fez um negócio puramente de popularização. A gente não ganhou R$1 com a campanha, a gente gastou bastante dinheiro. A Bolsa ganhou bastante, os bancos ganharam tráfego pra caramba, a corretora ganhou tráfego pra caramba. Você já estava investindo muito bem, né? Nessa campanha. Já. E o saldo ainda... Eu vou avaliar esse saldo no lifetime value desses caras que a gente botou para dentro. Um pouco mais de tempo também. Tá. E com essa lead que entrou, né? Ela chegou... Cara, eu tava saindo de Fortaleza, tinha um voo voltando, e quando eu cheguei no hall do hotel, tava a TV ligada no SBT, e a Betina entrou no Danilo Gentili. Por um acaso tava ao vivo, eu falei... Caraca, agora é mainstream mesmo, né? Quando eu vi assim, falei, tava aquela semana... aquele burburinho todo. E ela foi chamada para ir mesmo lá? Foi uma ação? Não, tem algumas coisas que estão em volta desse negócio que acho que, assim, tem o fato da menina ser nova, ser bonita. Isso impactou pra caramba. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, foi na mesma semana, ou uma semana depois, eu escutei informação que acho que alguma empresa de alimentos tomou uma multa do Procon que foi muito maior e muito mais relevante, porque assim, era um negócio que colocava a saúde das pessoas em risco. Não foi notícia em lugar nenhum, entendeu?
Por quê? Porque gera esse burburinho do a menina nova, mexe com... Mesmo, é o que a gente quer, né? O greed, né? O fear and greed, mexe naquele negócio lá dentro das pessoas, a ganância, a vontade de ganhar dinheiro é possível ou não é. Isso a gente procura. Talvez não dessa forma. Isso foi por linhas tortas. Vocês falam muito, né? Mas isso medo mexe. ou ganância são duas coisas muito fortes na copy de vocês, Sim, inclusive, né? Sim. Inclusive, falando de Betina, falando nesse caso, vocês têm um grupo aqui de copywriters, né? De pessoas que escrevem cartas de vendas muito forte, né? E vamos falar um pouco sobre isso? Você Lógico. acabou lembrando aqui uma coisa muito legal, né? Que é medo e ganância. São duas coisas que as pessoas tomam muitas decisões, principalmente aqui na copy de vocês, no produto, né? Fala um pouquinho pra gente. Não, acredito que em toda. Tudo, né? Em tudo. Não é só no negócio financeiro. Verdade. No negócio financeiro é bem fácil de explicar porque, assim, para o cara ser impactado, ele tem algum interesse, né? Uma pessoa está lá do outro lado da tela, no computador dela, ela está vendo uma campanha minha, ela procura alguma coisa. Para eu impactar ela, vou impactar ela de diversas maneiras, mas no fim do dia, para eu converter ela em alguma coisa, ela procura um benefício para ela. E eu acho que assim, a gente acredita muito no impacto emocional, que as pessoas tomam decisão com base na emoção. E a emoção que permeia, acho que qualquer decisão de conversão, é fear ou greed. É o medo ou é a ganância? É a dor ou é a vontade de melhorar? No nosso negócio financeiro, isso é muito claro porque é vontade de ganhar mais grana, o que todo mundo quer. Você perguntar para o Brinco, você perguntar para Bílio Diniz, para algum bilionário, se ele não quer melhorar ganhar mais. A vida financeira dele, é claro que ele quer. Entendeu? Todo mundo quer ganhar mais. E do outro lado, todo o fear seria o medo de perder grana. Eu olhar para o futuro, eu não ter grana, para minha família e tudo mais. Então são duas emoções que são muito claras nesse nosso meio. Mas eu acho que vale para todos os negócios. Se for vender saúde, sei lá, fitness, que tem bastante curso de fitness, a decisão, a oportunidade para o seu prospect vai estar ou no medo ou na ganância. Ele vai procurar o quê? Ou a ganância, nesse caso, seria melhorar a vida dele, a qualidade de vida, o tanquinho, o emagrecer. Conquistar um amor, parar de tomar fora. Exatamente. Aquela coisa, né? E tudo que vem do emagrecimento, do barriga tanquinho, da saúde. Isso é a ganância da coisa. Por outro lado, tem a dor, que é a saúde de fato do cara. Porra, se eu não me mexer aqui, se eu ficar sedentário pro resto da vida, eu posso ter um ataque cardíaco. Uma vez eu perguntei pro meu amigo Denis o que ele tomava para dar vontade de ir na academia. Que ele tava indo muito na academia. Eu falei, cara, o que você toma? Ele falou, eu tomo muito fora. Então eu queria parar de perder teu medo de tomar fora, de ser rejeitado. Né? Exatamente. Cara, é medo e ganância. É a forma que você vai impactar uma decisão de uma pessoa. Um abraço, Denis, aí. Cara... Top. E tudo, né? E uma coisa muito legal que a gente fala muito, né? Sobre a diferença da característica com benefício. As pessoas, hoje em dia, a gente vê muita cópia da galera focada na característica do produto. E não é a característica do seu produto que vende necessariamente, né? Ou vende pouco, né? Mas sim o benefício. Mais do que isso, né? O que eu vejo muito por aí, inclusive a gente já errou nisso muito, produtos... copies ou campanhas de venda em si mesmadas, que você fala do seu produto, que seja do benefício dele, mas você pensa um pouco na necessidade do cara, o que está dentro da cabeça do cara, entendeu? Hoje o que a gente tenta migrar, isso você pode falar a mesma coisa, só que com um outro olhar, entendeu? Um olhar daqui de dentro, o meu produto tem isso, ele vai te beneficiar dessa forma, ou você pode olhar sob a ótica do cara, o que o cara está procurando? Quando ele deita a cabeça do travesseiro, o que faz ele dormir? Puta, tem uma pulga atrás da minha orelha que eu não consigo resolver isso aqui. Tira o sono dele, né? E vocês, falando sobre isso, a gente tem um pouco daquela pesquisa do público-alvo ou do avatar, que seja, né? Como que vocês fazem tem algumas estratégias que vocês utilizam também para encontrar as dores e desejos do seu público-alvo? Que vocês utilizam aqui, além de pesquisa? Eu vou te responder, 0. A gente não faz. A gente tem produtos e campanhas muito diferentes. Então a gente coloca na rua com abordagens diferentes e a gente acha que se um cara não for impactado por aquela, ele vai ser impactado talvez por alguma outra. Que tem um perfil diferente, que tem um gatilho mental diferente. Mas para escrever essa carta de vendas, você escreveu várias. Tá, daí eu penso eu penso muito com a ótica do produto. Se o cara se interessou por aquela chamada, ou se eu vou vender um negócio que é, sei lá, renda, dividendos, que é um negócio mais de renda, né, para construir renda ao longo do tempo, eu penso o que um cara que está atrás disso, né, para eu vender isso para ele, o que ele se preocupa, né?
Ele se preocupa. Tento construir mentalmente o que está na cabeça desse cara. Um cara que se interessaria por alguma coisa desse tipo. Eu não fico procurando pessoas do sexo masculino com 35 anos e que gostam também de futebol americano costumam ter interesse em ações. Não. Eu acho assim. Qualquer pessoa pode ter. Eu crio o interesse, eu crio o desejo dela sobre aquilo. Eu penso o que tira o sono desse cara. Esse cara pensa, ele dorme, põe a cabeça no travesseiro e pensa, puta, como é que eu vou pagar aquela conta? Putz, esse mês eu tô ganhando a mesma coisa, eu não consegui um aumento, meus filhos, eles vão... Daqui a 10, 15 anos que eu parar de trabalhar, eu penso no que pode ser a aflição do cara e crio nele o desejo daquele negócio. Muito mais do que ficar olhando dados demográficos, é olhar os desejos, o sentimento, né? Sim. Então, e você já testa em campo isso? Sim. Vai pro campo, é igual... Lembra do teste do Tim Ferriss? Já leu? Trabalha 4 horas por semana? Não. Ele queria achar o nome do curso dele, do livro dele, e ele fez lá 10, 20 headlines, e a que dava mais CTR, né? Que dava mais taxa de clique, era o que ele escolhia. Bom, esse aqui provavelmente as pessoas se interessaram mais. E aí tinha uma conversão melhor, né? Sim. Então é testar em campo, né? As pessoas já te deram feedback do que está funcionando. Então. Cara, as ferramentas te permitem isso, entendeu? Te permite criar. Para você escalar um anúncio, ele te permite criar 50 e colocar, gastando quase nada, só para ver qual gerou mais barulho, qual teve mais interação, qual teve mais CTR. Depois, aqui ganhar, você vai para frente, entendeu? Por isso que eu falei mais ou menos aquela disposição na alocação da grana dos R$100 lá que eu teria para começar um negócio. Né? Então, porque eu acho que já dá para você começar, pelo menos com uma referência muito mais forte do que vai funcionar nesse mercado. Eu não preciso produzir 1 milhão de bicicleta aqui, porque é infoproduto, entendeu? E é tudo digital. Então, errar é muito mais barato. Errar é muito mais barato, né? Verdade. Man, muito obrigado. Um prazer ter você aqui. Quem quiser te seguir lá, seu Instagram, qual que é agora? É beto.altenhoffen. Beto.altenhoffen. Altenhoffen é meio difícil aí, mas bota aí. Cheguei ali na recepção aqui embaixo. Qual que é o sobrenome do Beto, do Roberto? Eu falei, putz, espera aí. A gente até sentou ali e falou, vamos fazer um Instagram, né? Vamos colocar um nome mais fácil? Vamos. Daí a gente tentou colocar vários e todos já tinham. Falei, bota o Altenhoffen mesmo. Isso aí, mas tá certo. A gente encontra. Eu vou colocar também, vai estar escrito o nome desse podcast. Gente, espero que vocês tenham gostado. Depois vai lá, fala no Instagram do Roberto o que vocês acharam. E obrigado, man, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com você. Vocês são de casa e portas sempre abertas e disponham. E espero te encontrar mais vezes no SDA. Pode deixar. Vou voltar para lá. Valeu, man. Um abraço. Obrigado, gente. Até o próximo.